Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos já compartilhar da palavra de Deus. Já peço para você deixar o seu like, o seu joinha, tá? Se você já é inscrito nesse canal, e compartilhe também, tá bom? Se você que ainda vai se inscrever, eu peço também o seu compartilhamento, o seu joinha, tá? Todos são bem-vindos nesse canal, tá certo? Lembrando que esse canal você vai ouvir a palavra de Deus, tá? Você não vai ouvir outra coisa a não ser a palavra de Deus, tá certo? E é esse mesmo título que você está vendo aí, o último sinal para o fim. O fim do quê? O fim de todas as coisas, né? A volta de Jesus, a conclusão, né, da missão de Cristo, né? O propósito de Deus para com aqueles que o servem, né? Desde o início do mundo desde o começo de tudo, né? Deus ele vem lutando, vamos assim dizer, e insistindo com a humanidade, né? Para que aqueles que crêem no teu nome venha ser salvo, venha estar perto dele, venha estar próximo a ele, né? E o propósito central de Deus, o propósito principal de Deus é exatamente esse: fazer nova todas as coisas, levar para Ele, trazer para Ele aqueles que o pertencem, né? Aqueles que verdadeiramente são dele, né? Esse é o propósito principal de Deus, né? É fazer, né, um novo céu, uma nova terra. Na verdade, não é fazer um novo céu, uma nova terra, mas é restaurar, né, aquilo que, infelizmente, pelo pecado foi contaminado, né? E Jesus, assim como ele um dia esteve entre nós como ser humano, ele falou de sua volta, né? Sua mensagem principal foi exatamente essa: o reino de Deus, a sua segunda vinda, a sua volta, né? A sua maior mensagem, já tem um vídeo no meu canal falando sobre isso. Sua maior mensagem foi levar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Primeiramente começa dentro de nós, mas o reino de Deus também, principalmente, é a morada eterna, a Nova Jerusalém, o reino celestial, o reinado de Cristo sobre todas as coisas. Esse é o reino de Deus que começa dentro de nós. Então, Jesus, ele vai cumprir sua promessa, como todas as promessas que ele fez, jamais serão, jamais voltarão atrás, melhor dizendo. Deus, ele nunca vai deixar de cumprir aquilo que promete. E uma das promessas de Jesus, que é a principal de todas, é o seu retorno, né, à humanidade, o seu retorno para buscar a sua igreja, o seu povo, né? Jesus, ele deixou essa promessa, embora nós não sabemos o dia, embora nós não sabemos a hora, mas Jesus, ele deixou os sinais, né? Os sintomas, vamos assim dizer, de que essas coisas estão se cumprindo e vão se cumprir, né? E um dos sinais que Jesus, ele deixou escrito,
foi a pregação do Evangelho, né, a todo mundo, em testemunha aquilo que ele fez. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, no dia do juízo, uma coisa que eu sempre falo é: não haverá aquela pessoa que poderá dizer assim: ninguém me avisou, ninguém me falou nada, eu não estava sabendo. Ninguém vai poder dizer isso, porque o último sinal da conclusão, da redenção, da missão de Deus, do propósito de Deus, da volta de Cristo, o último sinal do fim de todas as coisas é a pregação do Evangelho a todo mundo. Está lá em Mateus capítulo 24, verso 14. Lembrando que em Mateus 24, Jesus ele falou sobre dois assuntos, porque os discípulos haviam perguntado para ele, né, qual o sinal haveria da sua volta, né, e o fim de todas as coisas. E também Jesus falou da destruição do templo, né, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, né, da invasão à cidade de Jerusalém, que já aconteceu. Essa promessa já se cumpriu. Aquele templo da época de Jesus foi verdadeiramente destruído. Foi quando Jesus falou em Mateus 24, 1 em diante, que não ficaria pedra sobre pedra, né? Os discípulos ficaram admirados com o templo bonito, né? E Jesus falou: isso aqui tudo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos ficaram curiosos, né? Como qualquer ser humano fica, quiseram saber, mas quando essas coisas vão acontecer? Qual vai ser o sinal da tua volta, do final de tudo? Aí Jesus começou a falar de vários sinais. Ele falou tanto da destruição do templo, né, da invasão a Jerusalém, e falou também de sua volta, de sua segunda vinda e do fim de todas as coisas. Aí ele falou de guerras, falou de terremotos, falou de pestes, falou de fome, falou dos falsos profetas, do espírito do engano, falou dos dias ser abreviado, que é os dias que nós estamos vivendo hoje. Falou do amor das pessoas que iriam se esfriar, inclusive é o que nós estamos vivendo também. O amor tem se esfriado. O amor de quem? O amor às coisas de Deus, o amor às pessoas, né? As pessoas hoje estão matando um ao outro por causa de bobeira, por causa de pouca coisa, né? E o amor, principalmente para com as coisas de Deus, também tem se esfriado, né? Então, é um sinal, todos esses sinais Jesus deixou escrito. Alguns já se cumpriram na época, outros estão se cumprindo e outros vão se cumprir. A verdade é que nós estamos vivendo as dores de parto. Talvez você fale assim, mas como que o senhor pode afirmar com tanta certeza? Pelo que eu tenho visto na Bíblia, meu amigo e minha amiga. Nunca aconteceu tantas coisas que nós estamos vendo antigamente. Nós estamos vivendo o princípio das dores, a dor de parto. Você que é mãe, você que é mulher, você sabe o que é dor de parto. Você sabe como a criança, quando está prestes a dar à luz, né? A mulher está prestes a dar à luz, melhor dizendo, ela começa a sentir aquela contração, né? E ela tem que correr para o hospital, que a qualquer momento a criança nasce. Então, é o tempo que nós estamos vivendo. A qualquer momento, Jesus volta.
não se sabe o dia, não se sabe a hora, né? Não podemos marcar datas porque isso é heresia, isso não agrada a Deus. Mas Jesus, ele deixou, meu amigo e minha amiga, os sinais, os sintomas de todas essas coisas. E um dos sinais que muitas pessoas não têm se atentado é o último sinal, que é a pregação do Evangelho a todo mundo. Na época de Jesus, não pregou o Evangelho a todo mundo. O ministério de Jesus foi um ministério ao redor ali, daquele lugar, né? Ao redor da Judéia, da Galileia, Samaria, enfim, Cafarnaum, né? Nazaré. Ou seja, o ministério de Jesus foi um ministério ali, naquela redondeza. O ministério dos discípulos também, dos apóstolos também não foi para o mundo inteiro. Porque antigamente não tem o recurso que nós temos hoje. Eles não iam ter condições de poder pregar o mundo inteiro na época deles. Por mais que se esforçaram, o próprio Paulo mesmo viajou por vários lugares pregando a palavra de Deus. Os outros discípulos também pregaram. Mas nenhum deles, nem o próprio Jesus, quando esteve entre nós, conseguiu com que o Evangelho fosse pregado ao mundo inteiro. Então, meu amigo e minha amiga, pensa você, o tempo que nós estamos vivendo é esse. O tempo desse sinal se cumprir é o tempo de hoje, do Evangelho ser pregado a todo mundo. Porque Jesus, ele quer que todos saibam do Evangelho. Mesmo aqueles que não vão crer, mesmo aqueles que não vão aceitar, mas Jesus, ele quer que todos saibam do reino de Deus. Que todos tenham oportunidade de poder conhecer, de poder saber o Evangelho. Talvez você me pergunta, mas tem países que não pode a igreja entrar. Mas é aonde que entra, meu amigo e minha amiga? A tecnologia, a internet, né? As redes sociais, a qual eu tenho o meu canal no YouTube. Verdadeiramente existem lugares aí que a igreja não entra mesmo, a igreja física. Mas a internet entra. O YouTube entra. A rede social entra. Não importa como a palavra vai se cumprir, importa que Deus vai dar o seu jeito da palavra se cumprir. Se não é pela igreja física, a igreja pelo meio virtual vai chegar, porque a internet é uma rede potente, a rede social é uma rede potente, ela pode alcançar o máximo de pessoas possível e pode alcançar o mundo inteiro. Aí muita gente fala assim para mim, mas então isso aí está longe de acontecer. Será que está? Garanto para você que não. Pela tecnologia que nós temos hoje, que em tempo real pode se chegar, né, as informações, eu posso conversar através de um celular com uma pessoa lá de outro país, pode chegar em tempo real. Vai chegar a internet 5G, que é mais sofisticada ainda. O sinal vai ficar mais poderoso, mais forte. Estão planejando fazer. Aliás, tem países que já têm o chamado holograma, né? A qual você materializa a pessoa como se ela estivesse ali. Então a tecnologia, meu amigo e minha amiga, está cada dia mais avançando, está cada dia mais ficando potente, poderosa, né? Potente, a palavra certa é essa. Então, diante disso, você acha mesmo que a volta de Jesus está longe?
Você acha mesmo que o fim de todas as coisas está longe? É tempo de despertar, porque a qualquer momento a volta de Jesus vai acontecer. Tantas igrejas que têm o seu trabalho missionário, tantas igrejas que têm igrejas de mais de 200 países. E para você ver, se você for unir todas as igrejas que têm pregado o Evangelho, vai dar um monte de país que ainda existe, que tem igreja. Então, é tempo da pessoa ela despertar e se preparar cada dia mais para esse momento tão glorioso que é a volta de Cristo. Porque o último sinal do fim é esse, o Evangelho ser pregado a todo mundo. Todo mundo vai ficar sabendo. Se não for pelo meio físico, obviamente vai ser pela rede social, pela internet. Porque tem lugares que a igreja não entra. Mas não importa. Importa que ele vai se cumprir. Tá certo? E que eu e você possamos estar atentos e preparados para isso. Olha lá, Mateus 24, verso 14, diz assim. Olha lá. E este evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro como testemunha a todas as nações, ou seja, todos vão ser avisados. Não vai ter ninguém inocente e surpreso. Aí Jesus termina dizendo, então virá o fim. É sério isso. Ou seja, quando o evangelho atingir a humanidade inteira, o fim de todas as coisas virá. Jesus, ele vai voltar. Então que eu e você, nós estejamos preparados para isso. Porque a qualquer momento isso pode acontecer. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, ele assim me permitir. Deus abençoe.